Olá, aqui é o Bispo Paulo César Lima, pastor da Assembleia de Deus em Cristo, em Jardim Primavera, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Estamos aqui nesse culto online, o culto da palavra, onde nos sentamos para ouvir a palavra, o ensinamento da palavra, ouvir Deus falar conosco, ouvir uma palavra que traga para nós alento, consolo, paz, esperança. E estamos aqui esta hora para trazer isso para você. Eu tenho uma palavra abençoadora para você. E eu gostaria de ler 2 versículos bíblicos que me chamam a atenção para que você entenda o que eu quero falar. Esse versículo o primeiro está em Hebreus, capítulo 2, versículo de número 6. E o outro está em Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículo 26. Diz assim o primeiro, eu quero pegar a parte B de Hebreus capítulo 2, versículo 6. Que é o homem, para que com ele te importes? E o filho do homem, para que com ele te preocupes? Mateus 16, versículo 26, diz: Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderá dar em troca de sua alma? 2 textos que garanto que é super importante para nós entendermos o que nós vamos falar nesta aula de quinta-feira, no culto da palavra. Eu começo dizendo o seguinte: alguns teóricos do comportamento humano, dizem que o maior problema do homem é o problema existencial. Outros, andando numa linha adversa a esta, vão dizer, ou se arriscam a dizer, que o problema do homem não é existencial, mas convivencial. Ou seja, a convivência é o maior problema do ser humano. Esses 2 grandes problemas do ser humano, ou seja, a existência e a convivência, nós vamos tratar, começando pelo primeiro problema da existência. Segundo a formação dos filósofos gregos, após um período imenso de lacração de mitos, e debaixo desses mitos todos viviam, alguns filósofos chamados cosmológicos, naturalistas ou pré-socráticos começaram a tentar descobrir a origem de todas as coisas, a origem de toda a natureza, de todos os fenômenos naturais. Alguns arriscaram a dizer que a origem de tudo era a água. O outro vai para um outro lado dizendo que é o ar. O outro diz que é o fogo. O outro vai dizer que é um apórion, um elemento estranho a tudo. Esses filósofos chamados pré-socráticos, cosmológicos, naturalistas, tentavam entender o cosmo. A visão cosmogônica dessas pessoas na verdade, era uma visão de saída dos mitos para a racionalidade. Fantástico todo esse movimento que os filósofos fizeram na tentativa de descobrir de onde todo esse universo veio, qual a origem de tudo isso. Eles são chamados de pré-socráticos porque eles vão atuar num período de 200 anos antes de Sócrates. Quando Sócrates chega, que é o período socratiano, chamado também de período antropológico ou período ontológico, ou seja, o estudo acerca do ser, Sócrates vai pegar um mote
que está num dos templos de Delfos, que diz: conhece-te a ti mesmo. E a frase lapidar de Sócrates é essa: conhece-te a ti mesmo. Ou conheça-te a ti mesmo. Com esta frase, Sócrates está pedindo para que eu retire a minha visão de fora e venha com toda a força olhar para dentro de mim. Já não é um olhar retrospectivo, mas é um olhar introspectivo, para depois acontecer o olhar prospectivo. Então eu começo com a pergunta mais difícil da existência, que é esta pergunta, a razão de todas as crises, conflitos do ser humano. Quem sou eu? Algumas pessoas até gritam esta pergunta: quem sou eu? Esta pergunta controla toda a vida humana. Na verdade, a roupa que eu e você usamos é controlada por ela. O lugar que eu e você moramos agora é controlado por essa pergunta. O que você estuda na faculdade, o que eu estudo na faculdade, é controlado por ela. Os amigos com que você e eu decidimos nos associar na vida são controlados por essa pergunta. Essa pergunta controla como eu e você arrumamos ou cortamos o nosso cabelo. Ela controla quanto dinheiro eu gasto nas minhas roupas. Essa pergunta é tão poderosa que controla todas as indústrias da terra. Ela controla os crimes na cidade. Essa pergunta controla a corrupção na política e as distorções argumentativas. Essa pergunta é o motivo de gangues na sua cidade. Essa pergunta faz uma mulher deixar seu marido e o marido deixar sua mulher. Faz pessoas abusarem de crianças e assediarem adolescentes. É a causa de todos os comportamentos imorais de sua comunidade. Essa pergunta controla a indústria de roupas, a indústria imobiliária, a indústria da beleza. Essa pergunta controla cada ser humano no planeta Terra. Ela é tão poderosa que controla o seu presente e futuro e deixa pegadas profundas no seu passado. Ela leva você a ficar zigue-zagueando entre o desejo por uma coisa e outra. Essa pergunta, se não for respondida, nos torna reféns de uma vida sem direção, sem conteúdo, uma vida vazia e sem propósito. Essa pergunta nos deixa no vazio e na oscilação das ondas do mar da vida. É tão forte que controla o nosso ânimo, a nossa vontade, os nossos impulsos, o nosso querer muito ou querer pouco. Quando não sei quem sou, não consigo me manter num propósito apenas. Um dia quero uma coisa e no outro já desejo outra. Não consigo ser eficiente nas minhas decisões, pois decido uma coisa aqui e já desisto ali com a mesma facilidade. Quando não sei quem eu sou, quero abraçar o mundo todo de uma só vez e faço um monte de coisas ao mesmo tempo, mas sem nenhuma eficiência. Quando não sei quem eu sou, termino sendo muitos de uma vez só, mas não consigo ser eu mesmo. Quando não sei quem eu sou, finjo ser também ou ser alguém que nunca serei e levo as pessoas a pensarem que eu sou aquilo que elas gostariam que eu fosse. Quando não sei quem eu sou, termino me tornando uma pessoa sem propósito, sem objetivos claros e termino gastando vida ou a vida em coisas fúteis e sem sentido. Quando eu não sei quem sou, negocio o meu potencial com qualquer coisa. Quando eu não sei quem eu sou, não confio que possa realizar em Deus determinadas coisas e passo a pensar com a mente da prudência financeira. Quando não sei quem eu sou, não consigo me desprender para depender só de Deus. Quando não sei quem eu sou, finjo como se as coisas estivessem acontecendo na minha vida, mas elas nunca estão.
Quando não sei quem eu sou, passo a culpar um e outro pelo meu insucesso. Quando não sei quem eu sou, gasto todo o tempo que eu tenho com futilidades, jogando conversa fora. Aliás, jogando a vida fora. Quando não sei quem eu sou, passo a ser outra pessoa e não eu mesmo. Quando uma pessoa não sabe quem é, ela termina sendo muita coisa numa pessoa só. E no final das contas, não é absolutamente nada. A coisa toda é assim. A crise de identidade é a mais aguda das crises que um ser humano pode viver. Ele pode chegar aos 50 anos, meio século, e não saber ainda quem ele é e o que quer ser de fato. É como o filósofo alemão Schopenhauer dizia: renunciamos a muito de nós mesmos para sermos como os outros. Mas é Calvino, nas suas Institutas, que descortina o caminho do autoconhecimento. Ele diz: quando conhecemos a Deus, passamos a conhecer a nós mesmos. E quando conhecemos a nós mesmos, passamos a conhecer a Deus. E diante deste fato, a grande pergunta que a Bíblia faz: que é o homem para que te preocupes com ele? Isto é uma palavra usada no livro de Hebreus, mas ela vem de um salmo. O salmo que diz esta palavra. Pois bem, se o nosso primeiro problema que nós vamos destacar é o existencial, depois nós vamos falar numa outra live do problema convivencial, da convivência, eu parto de uma frase espetacular, que diz assim: a maior ignorância do ser humano é ele não saber quem é. A maior ignorância do ser humano é ele não saber quem é, por que é o que é e onde vai chegar sendo o que é. Primeira pergunta é, a primeira colocação é a ignorância de você não saber quem é você. A segunda é por que você é o que é. E a terceira, onde você vai chegar sendo o que você é. Depois nós temos uma outra aqui que diz: a falta de conhecimento gera problemas enormes para a vida e vazios na alma inapeláveis, irrecorríveis. Existem perguntas das quais a gente não pode se afastar e com as quais nós temos que conviver e contra as quais às vezes nos sentimos totalmente impotentes para respondê-las. Mas estas perguntas têm que estar o tempo todo na nossa mente. E nós precisamos fazê-las o tempo todo para nós mesmos. Perguntas como: o que me faz acordar todas as manhãs? Repito, o que me faz acordar todas as manhãs? Por que eu quero viver? Por que eu acho que tenho que viver? Por que eu desejo ser mais hoje do que ontem? Segunda pergunta: o que me qualifica para a vida? Porque a vida, Deus, em algum momento me escolheu para viver um estilo de vida, um propósito, uma vida desafiadora, se eu nem sei o que é e o que eu estou fazendo aqui. 3. Sou um ser em busca da felicidade? Sou um ser em busca da felicidade? Quarta pergunta: o que eu posso tirar de melhor da vida? Ou você acha que a vida é tão ruim que não tem nada de bom? Quinto, como fazer a minha existência valer a pena? Pelo menos valer a pena para mim. Essas são perguntas constantes que eu
e você e todos nós devemos fazer em relação a nós mesmos. Porque isso vai descortinar uma gama de opções enormes para realizarmos alguma coisa para que a vida, ela de fato valha a pena. Existem alguns pensamentos que eu gostaria de trazer para vocês, que são pensamentos marcantes. Alguns são meus e alguns não são. E eu começo pelo primeiro, dizendo o seguinte, que diz o seguinte: aquele que conhece os outros é sábio, mas aquele que conhece a si próprio é iluminado. Repito, aquele que conhece os outros é sábio, mas aquele que conhece a si próprio é iluminado. Quanto mais você é organizado do lado de dentro, mais a vida se organiza do lado de fora. Não queira fazer o inverso. Não tente organizar as coisas do lado de fora. Primeiro você tem que organizá-la do lado de dentro. E em fazendo isso, o resultado é uma organização perfeita do lado de fora. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. Existem sonhadores que nunca acordam, porque nunca olham para dentro. Quem olha para fora apenas sonha, mas quem olha para dentro tem um despertamento. Nunca deixe que sua felicidade, escute o que eu estou dizendo, nunca deixe que sua felicidade dependa de alguém que não seja Deus e você. Nunca deixe que a sua felicidade dependa de alguém que não seja Deus e você. Não, você não precisa do outro para ser feliz. Porque se eu precisar do outro para ser feliz, a minha existência está sob um perfil negro. A minha existência está vazia. Eu não preciso de ninguém para ser feliz, a não ser Deus e eu mesmo. O autoconhecimento não implica em uma mudança de si mesmo, mas em uma mudança da relação que mantemos com nós mesmos. Você sabe que eu preciso ter uma boa relação comigo mesmo. Eu preciso me olhar no espelho e ter um diálogo comigo mesmo. Eu preciso me entender. Eu preciso me compreender. Eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso ter uma relação aberta comigo mesmo. Não esqueça que a próxima fronteira que você terá que atravessar não está somente à sua frente. Ela está mais dentro de você. As grandes fronteiras que nós temos que atravessar, elas começam dentro de nós. Se conseguimos vencer essas fronteiras que estão dentro de nós, estamos aptos para vencer qualquer fronteira que esteja à nossa frente. Somos ousados quando queremos mudar o mundo, mas somos inteligentes, somos sábios quando passamos a mudar a nós mesmos. Não adianta você querer ser ousado. Aliás, não adianta você querer ser o transformador do mundo, mudar o mundo. Isso é ousadia. Mas parece mais que é burrice. Primeiro, você tem que se preocupar em mudar a você mesmo. Há uma frase muito interessante que diz assim: seja mais águia e menos papagaio. O papagaio fala muito e voa baixo. Já a águia é silenciosa, mas ela é capaz de alcançar
as nuvens. Vamos sair desse negócio de papagaio e vamos ser mais águias. Não vemos as coisas como são. Vemos as coisas como somos. Não vemos as coisas como são, mas como somos. Se você pegar uma pessoa pessimista, infeliz, e você levá-la a um belvedere da vida, a um lugar maravilhoso onde ela olha a paisagem, uma paisagem linda, ela vai dizer: por que não estamos aqui? Vamos embora. Eu detestei esse lugar. Ela diz assim porque ela está se detestando. Ela fala assim porque ela não tem luz no seu ser. A sua alma está coberta de uma negritude terrível. E, portanto, não adianta tirá-la, demovê-la de um lugar para o outro, porque ela está levando a si mesma. E se ela leva a si mesma, ela leva as trevas, ela leva a negritude, ela leva o mal-estar, ela leva o pessimismo, ela leva tudo de ruim que está dentro dela. Não vemos as coisas como são, vemos as coisas como somos. Agora, esta de Clarice Lispector, a grande escritora polaca que viveu no país, no Brasil, é maravilhosa, é um arremate para tudo que estamos falando sobre a nossa existência. Ela diz: viver até morrer ou morrer de viver. Viver até morrer ou morrer de viver. Segundo essa escritora, vida é o desejo de continuar vivendo. Realmente, quando as pessoas perdem a vida, perde o sentido da vida, acabou tudo, não tem mais razão de ser. Então, vida é o desejo de continuar vivendo. E viva é aquela coisa que vai morrer. A vida serve para se morrer dela. O que a escritora está dizendo é que já que vamos todos morrer, que seja vivendo, ou seja, aproveitando essa dádiva da melhor maneira possível. Felizmente, ela mesma morreu, sem aprender a viver. E esta é a maior angústia da existência: morrer sem ter aprendido a viver. Pois bem, e aqui eu paro um pouquinho para contar um pouco da minha história. Logo que eu entrei na igreja, logo que eu pisei num templo evangélico, isso há muitos anos atrás, quase há meio século, eu estou me lembrando de um fato que aconteceu na minha vida. Logo que eu entrei no templo, os templos geralmente tinham sempre alguns desenhos atrás do púlpito, e eu vi em alguns santuários, em alguns templos, e um desses me marcou bastante. Era uma Bíblia, era um desenho de uma Bíblia, e escrito nesta Bíblia uma coisa. E o que estava escrito ali trouxe para mim uma mensagem. Essa mensagem entrou. O que estava escrito ali era alguma coisa que tinha a ver com morrer, morte. E eu fiquei tão abalado com aquilo, mas eu imaginei que eu estava entrando num lugar que eu estava entrando para morrer, para aprender a morrer, e não para aprender a viver. O primeiro contato que eu tive com a igreja evangélica foi este tipo de marca que ficou em mim. A ideia de que eu estava entrando no lugar para aprender a morrer e não para aprender a viver. É bom que a gente saiba que Jesus nunca nos ensinou isso. Isso vem de mentes rígidas, de mentes radicais, legalistas, ligadas a um estilo de vida mórbido, a um estilo de vida que você não vive, você mais morre do que vive.
Porque quando Jesus disse que é melhor viver a vida, mas viver a vida assim. Se você perdê-la, você ganha, e se você ganhar, você perde. Quando ele fala sobre isso, ele está dentro de um contexto. Ele está dizendo o seguinte, que na vida cristã é assim, que quanto mais você acha que está perdendo, você está ganhando. E quanto mais você acha que está ganhando, você está perdendo. Mas em nenhum momento, aliás, Jesus nos chama para aprender a viver. É isso que precisamos entender. Logo que eu entrei na igreja, tive algumas amizades, e principalmente aquelas amizades dos santos do Paoco, e que, falando comigo, começaram a me ensinar um tipo de evangelho que não era o evangelho de Cristo. E por isso eu me desfiz de coisas que hoje eu poderia ter, como LPs fantásticos, músicas fantásticas, cantores fantásticos que eu tinha, e eu tive que jogar tudo fora. Me abstive de fazer coisas que eu gostava de fazer. Porque não é você fazer por fazer. E nem você fazer quando você tem outras obrigações e outras prioridades. Por exemplo, quem gosta de ouvir músicas clássicas. Você não vai ficar ouvindo músicas clássicas quando você tem que atender a uma demanda, quando você tem que atender a uma pessoa, quando você tem que atender a uma situação grave, premente. É lógico. Você gosta de jogar futebol, você não vai jogar futebol quando você tem a prioridade de estar fazendo alguma outra coisa. Mas isso não quer dizer que você não possa fazê-lo. Mas me ensinaram assim. Por que me ensinaram assim? Porque eu vivi naquela estrutura que as pessoas gritavam, e até hoje isso ainda acontece, gritavam o tempo todo, a morte do eu, você tem que matar o eu, você tem que matar o eu, você tem uma... Ora, se você mata o eu, você morre também. E eu tinha um ódio do eu. Eu odiava o meu eu. É como Nietzsche vai dizer depois, falando sobre o amor ao próximo. Como é que eu posso amar o próximo se eu não amo a mim mesmo? Se eu odeio a mim mesmo? Então isso é um paradoxo. A Bíblia diz que eu devo amar a Deus com toda a minha força, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento, e ao próximo como a mim mesmo. Mas como eu posso amar o próximo se as pessoas continuam dizendo e ensinando até hoje que eu tenho que odiar o meu eu, que eu tenho que me odiar, eu tenho que me odiar, eu tenho que negar a mim mesmo, eu tenho que... Não é isso que o texto fala. Não é isso que a Bíblia ensina. E é sobre a gente tem mais crise, a gente já traz com a gente várias crises nessa área existencial. E aí você ainda entra no lugar onde agrava essa situação, onde aperta mais o cinto, onde você tem que viver um estilo de vida que você não sente nenhum prazer em viver tal coisa. É uma obrigação terrível. Você está refém daquela situação que você não gosta. Não é isso. Quando a gente chega a fazer alguma coisa, abrindo mão, nos despojando de alguma coisa, nós fazemos isso com prazer. Isso se faz espontaneamente. Agora, quando vira um jugo, quando vira um fardo, quando vira alguma coisa pesada, alguma coisa que nós não aguentamos e que nos faz mal, não adianta nada você fazer tal coisa. É o que Clarice Lispector, que falou tanta coisa interessante, mas terminou morrendo sem aprender a viver. Ela diz: viver até morrer ou morrer de viver? Eu prefiro em Cristo morrer de viver.
É o que nós precisamos aprender para fazer a nossa existência ter luz, a luz de Cristo, e brilhar de tal maneira que as pessoas vejam o nosso equilíbrio em andar por todas essas coisas. O esporte é importante? É importante. Se você gosta. Se você não gosta, ele não será importante. Há pessoas que não gostam de nada e entram na igreja e ficam proibindo outras que gostam de fazer o que elas não gostam. Isso é terrível. E essas pessoas geralmente são pegajosas, elas ficam em cima de você para que você seja igualzinho a elas. Mas nós não temos que ser igualzinho a ninguém, nós temos que ser igualzinho a Jesus, a Ele. Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso parâmetro, Ele é o nosso paradigma. Nós temos que nos moldar a Jesus. E se a gente não fizer isso, a gente não vai compreender o que é uma existência dentro da igreja. Não existem pessoas que sejam mais infelizes do que aquelas que estão na igreja sem saber onde estão e por que estão. É uma existência com fardo, é uma existência que pesa, é uma existência sombria, mórbida, ruim em todos os sentidos. Pessoas que vivem uma existência sem nenhum tipo de prazer, e ainda ficam amarrando as outras, ainda ficam no calcanhar das outras, ainda ficam perturbando as outras para que elas sejam igualzinhas ou igualzinhas a ela. Para com isso. É morrer de viver em Cristo. Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É óbvio, as prioridades, quando eu me envolvo na obra de Deus, as prioridades são tão grandes, que eu termino não olhando muito para mim e por mim. Mas eu entendo que eu preciso ajudar, e se o meu ministério é esse, de ajudar, de conciliar, de curar pessoas através de palavras bíblicas, palavras fortes, então eu tenho que me dedicar a isso. E às vezes essa dedicação, você não olha nem para a sua própria vida. Mas deixa eu colocar uma coisa para você entender em definitivo sobre uma hierarquia de valores de prioridades que você tem que ter. Primeiro, Deus, que segundo os filósofos tem que ser, ou eles falavam de preocupação última, e a teologia, eu digo Deus, que tem que ser a prioridade fundamental da nossa vida. Ele é o primeiro, nessa hierarquia das prioridades. Número 2, você, eu. É a prioridade número 2. Terceiro, a família. Quarto, a igreja. Entendeu a prioridade? Primeiro, Deus. Segundo, você. Terceiro, a família. Quarto, a igreja. E os outros, de modo geral. Não faça o contrário. Não inverta os papéis. E você vai ver que a sua existência, minha existência, por favor, em nome de Jesus, solte a sua existência dessas coisas com as quais você se prendeu. Solte a sua existência, saia dessa caixa monstruosa na qual você entrou e que você precisa sair dela. Em nome de Jesus. Você não precisa ser um fingidor, crente que não vive não tem uma boa relação na sua existência com Deus, que não conhece a Deus e por isso não se conhece e por isso não conhece a Deus. Essas pessoas estão vivendo uma morbidez muito grande, uma existência sombria, uma existência ruim. Saia dessa caixa, saia desse lugar e venha para Cristo. Entenda
Como viver a vida cristã? Eis que vos dou vida e vida com abundante. Não é tanto a quantidade de vida que você tem, mas a qualidade de vida que você pode ter em Cristo Jesus. Só entender a própria existência, só entender a própria vida, só saber interpretar a própria vida, só ter essa cognição, só ter esse entendimento sobre a vida, isso já, as amarras, as correntes já caem por terra, os grilhões já caem por terra. E eu solto a vida. É o que Jesus disse para os religiosos, chamando-os, todos aqueles que estavam presos a essa existencialidade ruim que a religião às vezes nos coloca. Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quem eram os cansados e oprimidos que ele estava falando? Eram os religiosos. Tinha nada a ver. A gente às vezes prega no ar livre esta palavra para as pessoas não religiosas. Mas essa palavra que Jesus está falando é chamando a atenção dos religiosos, para esse estilo de existência ruim, mórbida, sombria, pesada. Você parece que tem que levar um fardo pesado para você ser aceito na comunidade. Você precisa só ser aceito por Deus. A sua felicidade não pode depender de alguém, a não ser Deus e você mesmo. Compreenda isso. Então Jesus estava chamando os cansados e aqueles que estavam oprimidos, uma existência de opressão. Opressão, repressão, compressão. Uma existência ruim em todos os sentidos. Que é o homem para que tu te preocupes com ele? É este homem que é criado à imagem e semelhança de Deus, que Deus amou de todo o coração e por isso enviou o seu Filho, para que tivesse uma existência fantástica aqui e agora e depois no pós-morte. Porque ele disse: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Na verdade vos digo, aquele que ouve a minha voz e crê naquele que me enviou, passou da morte para a vida. Saia dessa morte. É como a Escritura diz, é morrer de viver. Já que temos muito pouco tempo, já que vamos morrer, então que seja vivendo. Vamos aprender na nossa vida o que é viver. Porque, infelizmente, muitas pessoas estão passando desta vida para outra, sem ter aprendido a viver. Passaram 30, 40, 50, 70 anos dentro de uma igreja e nunca aprendeu a viver. Porque nunca foi ensinado a estas pessoas como era viver a vida cristã e viver e desejar viver. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua vida. E que esta mensagem de alguma maneira desperte você. Balance você. Venha sacudir toda a estrutura da sua vida. Venha fazer algo em você que você mesmo, que precisa disso, não sabe como fazer. Para que a sua existência mude. Em nome de Jesus Cristo, eu deixo essa mensagem e morra de viver. Não viva sem desejo de continuar vivendo. Que Deus abençoe você rica e abundantemente. Até a próxima, em nome do Senhor Jesus. Até lá.